Me diga como você foi amada, eu te direi como você vai fazer sexo. Ou seja, me diga a forma que você recebeu amor, que eu vou te dizer como você se entrega facilmente pra outras pessoas. Às vezes eu vejo meninas, eu atendo, que estão nessa questão do corpo, que não conseguem emagrecer, não conseguem gostar do corpo, tá sempre se machucando, justamente porque essa menina tem trocas sexuais, energética, com várias pessoas, e essa pessoa traz várias energias que isso influencia no seu dinheiro, na sua carreira, nos seus projetos, na sua ideia e também no seu corpo. O aumento do cortisol por níveis elevadíssimos de estresse por troca de energia, o cortisol ele é um processo inflamatório. Ele impede que você emagreça. Então, muitas vezes, nosso cérebro, ele é tipo um porteiro, tá? E ele só deixa entrar aquilo que é familiar. Precisa de você saber quais são os seus limites, o que é seu, o que é dos seus pais, o que é da sociedade, o que é do outro. E outra coisa, a pessoa quando ela entra na sua vida, ela também vai entrar cheia de bagagem. E a gente precisa respeitar. E a única forma de respeitar o outro é respeitando o nosso processo. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, Menina. Eu sou Dana Pilga, sou terapeuta especialista em relacionamento e nesse podcast eu trago um pouquinho sobre aqueles assuntos do mundo feminino, sobre os nossos mistérios, segredos, desejos, sobre a intuição feminina, trago também sobre espiritualidade, mas sempre com aquele contexto um pouquinho como se fosse... Sabe quando você senta pra conversar com a sua amiga e você fala assim, ninguém pode saber o que eu estou sentindo, desejando ou o que eu estou pensando? O Descruza as Pernas, Meninas, ele é um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente escutou. Fecha as pernas, fala baixo, seja menos. Mulher senta assim, mulher se comporta assim. Todas as vezes que a gente foi comparada. Eu tenho um irmão, 2 irmãos, mas o meu irmão, o Leonardo, ele foi criado, a gente só tem 1 ano de diferença. Então eu lembro que quando uma vez a minha tia colocou brinco em todos os filhos dela e nele também, acho que, sei lá, ele devia ter uns 12 anos, e eu lembro que meu pai ficou muito bravo, e ele ficava falando assim, a partir de agora é você que vai lavar a louça, porque agora você, já que você quer ser menininha, isso há muitos anos atrás, né? E então era como se menininha, lavar louça, isso sempre fosse coisa pra mulher. Então ele colocar um brinco ia refletir muitas questões ali, né, os preconceitos. Isso eu tô falando mais de 30 anos atrás, tá, meninas? Então, a gente sempre teve essa questão do que ser mulher é pra lavar louça, é a fraquinha. Ah, já tá chorando que nem menininha? Então esse podcast é pra aquele lugar pra gente descruzar as pernas de forma metafórica, ou também, se quiser, descruzar as pernas e sentar de forma confortável. E imagina que eu estou na sua casa e nós vamos conversar hoje um tema. Me diga como você foi amada, que eu te direi como você faz sexo. Polêmico, né? Essa é uma frase da Esther Perel, ou Perel, não sei como que fala o sobrenome dela. Ela é uma especialista, né? Uma psicoterapeuta especialista em relacionamento, em sexo. E um dia eu estava escutando um podcast dela, ela estava falando sobre isso, que me diga como você foi amada e eu te direi como você vai fazer sexo. E qual é o contexto dessa frase? Porque a forma de como nós nos relacionamos, né, com os nossos pais e também nos nossos primeiros relacionamentos faz com que a gente vá refletir na vida através do sexo. E por que o sexo? O sexo, ele é uma troca importantíssima, é aquele momento onde você tá na sua vulnerabilidade, óbvio. Que infelizmente a sociedade, a pornografia fez com que as mulheres criassem gestos, sons durante o sexo, fazendo com que essa mulher perdesse a personalidade quando ela está tendo relação sexual. Não sei se provavelmente você já deve ter escutado falar, ou alguma vez na sua vida você deve ter falado, vou dar um chá de calcinha para aquele cara e ele vai correr atrás. Porque depois que eu saí com ele, como se o sexo prendesse o homem. Sim, o sexo ele até atrai o homem, mas ele não mantém ninguém. Nem o homem vai conseguir manter na sua vida e nem você vai conseguir manter somente pelo sexo, apesar dele ser a base de uma relação. Então, quando a gente fala sobre me diga como você foi amada, eu te direi como você faz sexo, a questão vem lá na base. Eu vou dar alguns exemplos de clientes que eu já atendi. Tinha uma cliente que ela foi criada pelo vô e pelo pai dela. E pela mãe, pela avó também. Só que ela tinha muita conexão com o vô e a avó. Com o vô e o pai dela. Era muito presente esses 2 homens na vida dela. Só que o vô dela, ele dominava meio que toda a família. E ele sempre falava pra ela assim, filha,
não casa com ninguém, não dependa de homem nenhum. Até porque o seu pai é concursado e há uns anos atrás, quando a pessoa era concursada, se o pai falecesse, o dinheiro ficava para a filha. Olha só. Então, esse vô falava para ela, não casa com ninguém. Pelo menos você vai ter garantia aqui do governo, você vai receber seu salário, você não vai precisar ficar na mão de um cara que vai te bater. Então, já olha as questões na cabecinha dessa menina. Então, ela sabia que não era pra casar, porque se ela casasse, ela ia perder o dinheiro, o salário, que se um dia o pai dela morresse, ela não iria mais receber esse salário. E outra questão, ele mostrava pra ela assim, realmente, você não vai conseguir trabalhar, você vai ter que depender desse dinheiro e também não casa, porque o homem bate, o homem trai. Ele sempre falava pra ela, filha, isso vou, tá? Se um cara te bater, se um cara fizer qualquer coisa com você, você me conta, que eu vou lá pegar esse cara. E essa menina cresceu, sim, e ao mesmo tempo ela tinha um pai. Então ela ficava naquela confusão, porque o pai não falava sobre isso, o pai sempre saía pra trabalhar, então o momento que ficava ali era de muito amor, presença. Então essa menina cresceu, tendo 2 homens na sua vida. Assim que ela virou adolescente, ela começou a ter o primeiro relacionamento dela. Quando ela começou a ter o primeiro relacionamento, primeiro que era escondido, tudo, e logo depois o vô dela faleceu. E quando ela foi realmente assumir essa relação, o pai dela ficou muito puto e ele se afastou. Então, foi como se entrasse um homem na vida dela e os outros 2, o amor da vida dela, fossem embora. Um morreu e o outro desconectou totalmente. O pai dela desconectou assim, de não... precisava sempre ter uma terceira pessoa para eles conversarem, porque não tinha comunicação. Nisso, essa menina foi ter relacionamentos, ela foi conhecendo outras pessoas. E olha só que interessante. Todas as vezes que ela entrava no relacionamento, era como se ela precisasse estar em 2 relações. Então, ela precisava ter um relacionamento ali que fosse mais sólido e um que ela pudesse ver de vez em quando. Então, essa menina cresceu achando que ela não prestava, porque ela sempre queria estar com 2 homens. Até que ela entrava num relacionamento e ela assumia, e o cara também assumia ela ficava naquele relacionamento e ali ela perdia todo o brilho, todo o encanto dela. E quando ela perdia completamente o encanto, ela continha força e saía desse relacionamento e já entrava em outro relacionamento. Foi assim a estrutura dessa relação. Analisando, né, a importância do autoconhecimento, analisando toda a situação, o que ela descobriu? Que pra ela era natural ter 2 homens na vida dela, porque ela cresceu com 2 homens. Então, isso não significava que ela era uma mulher, uma chamada galinha. Era a forma que ela aprendeu a se relacionar. Era a forma que ela aprendeu a receber amor. Sempre foi através de 2 homens. Então, era natural que ela buscasse em 2 homens. Se ela só tinha um, era como se faltasse algo. E quando ela aceitava ficar só com um, focado, respeitando, ficando, ela ia perdendo brilho, perdendo, até que acabava a relação. Sabendo disso, ela descobriu outras questões, que eu não sei se vocês sabem, nós procuramos não só o pai nas relações, mas também a nossa mãe. E a mãe dela tinha muitas dores. E a mãe dela, ela sofria muita humilhação com a mãe. Então, a mãe sempre chamava ela de burra, a mãe sempre tava brigando, a mãe, ela se preocupava tanto em deixar a casa perfeita, principalmente até pro vô dela, que era pai dela, pai da mãe dela. Então, precisava sempre estar tudo, ela vivia em busca do amor do pai e da mãe dela, que ela esquecia dessa filha dela, então era muita humilhação. Então, essa menina, ela ia buscar relacionamento, sempre com 2 pessoas. Só assim ela era feliz. E essa pessoa, ela tinha que ter aquele ar pra trazer uma certa humilhação. A outra pessoa, ela tinha... era uma mistura, né? Um pouquinho ali de humilhação e um pouquinho de ausência, também com aquilo de eu te dou tudo, eu faço tudo. Então, ela tinha uma mistura do vô dela, o pai dela e a mãe dela. Olha o conflito, a importância como eu disse, a importância do autoconhecimento pra você entender se você não está atraindo relacionamentos pra sua vida baseado com a forma que você foi criada. Porque nem sempre, eu sei que eu trabalho com terapias alternativas, eu também sou consteladora, e a gente fala o tanto que a bagagem familiar, né, o campo morfogenético, o quanto ele vai impactar nas nossas relações. E muitas vezes a gente pensa assim, quando você tem a ausência do pai, você vai em busca desse namorado, desse homem pra colocar no lugar do seu pai. Nem sempre, não é só a ausência do pai, é a ausência da sua base, da sua primeira relação. Como eu disse no início, me diga como você foi amada, que eu te direi como você vai fazer sexo. É um tema, a frase é um pouco polêmica, mas é a forma que você vai se entregar pra outra pessoa, pedindo amor. Então essa menina, ela achava que era natural ter 2 homens, era natural ter um homem que às vezes poderia até colocar ela pra baixo, ou ela colocar em situação, apesar que ela nunca teve relações assim do cara colocar ela pra baixo, mas ela sempre ia em busca disso. E a outra questão, ela ia em busca daquele amor, ela ia em busca de troca, ela precisava dar pra poder receber. Então ela sempre precisava, como ela precisava dar muito amor pra mãe dela,
porque ela só recebia humilhação. Então, para esses homens, ela também, um homem, se ela olhasse para aquele cara e ele tivesse muita característica do vô dela, ficava ok. Se ele tivesse a característica do pai misturado com a da mãe, dela conseguia ficar ali naquela relação. Então, é como se ela tivesse um relacionamento sério com os homens que tinham características do vô dela e ela tivesse uma relação conturbada com os homens que tinham a característica da mãe e do pai dela. Nisso, quando ela descobriu, ela entendeu que ela precisava começar a ter relações diferentes. E como assim ter relações diferentes? Ela estava acostumada a viver muita emoção, adrenalina, precisava de energia, aquela coisa, acolhimento, duas pessoas, confusão, tudo isso porque estava lá na base da estrutura dela, é pai, mãe e vô e todo mundo. Quando ela entendeu isso, ela começou a soltar esses relacionamentos que liberava muita adrenalina, dopamina, sabe, aqueles hormônios, e ela foi em busca daquele relacionamento que trazia uma paz. Aquele relacionamento que não era aquele relacionamento com borboletas no estômago, mas é aquele relacionamento que dava uma base assim, o seu sistema nervoso central está tranquilo. Isso fez com que ela começasse a parar de confundir aquele relacionamento, aquela necessidade de dopamina, aquela necessidade de prazer com amor. Porque o prazer, a gente pode ter prazer de diversas formas. Tem gente que é roendo unha, tem gente que é comendo um pedaço de bolo, tem gente que é fumando, tem gente que é usando droga, fazendo sexo, olhando as redes sociais ali, isso tudo libera, dá prazer. E foi nisso que ela começou a entender qual era a diferença do amor e prazer. E foi aí que ela entrou, então, num relacionamento completamente saudável. Parece historinha da Disney, né? Olha, ela passou por tudo isso e no final ela encontrou um príncipe. Não é a historinha da Disney. Isso é uma história quando a gente começa a entender quais são os nossos comportamentos à base, entender que nem sempre tudo isso que você vê na internet, que se você que nem eu vejo muitos homens dando curso de como seduzir um homem. Não tenho nada contra, cada um vende o que quer, até porque essas pessoas elas vão atrair justamente pessoas que precisam desse tipo de, nem sei se eu posso te chamar de profissional, mas pessoas que ensinam joguinhos de como seduzir um homem, eu não sei se eu posso chamar realmente de profissional, porque o mais importante é autoconhecimento. Você vai fazer todos os cursos, você pode comprar várias formas de como se relacionar, que, sim, vai ajudar. Eu, inclusive, fiz um livro que chama A Magia da Sedução Autêntica, que lá eu falo como funciona a mente do homem, eu falo sobre comportamentos, formas de você atuar. Isso tudo é bom, é perfeito, é maravilhoso. Só que você precisa se conhecer na base, entender da onde que tá vindo essas confusões e como você está se entregando pro relacionamento. Me diga como você foi amada, eu te direi como você vai fazer sexo. Ou seja, me diga a forma que você recebeu amor, que eu vou te dizer como você se entrega facilmente para outras pessoas ou não. Bom, como eu disse, não é a história da Disney, é a história realmente de pessoas que passam pelo processo do autoconhecimento, a importância de você saber quais são os seus limites, o que é seu, o que é dos seus pais, o que é da sociedade, o que é do outro. E outra coisa, a pessoa quando ela entra na sua vida, ela também vai entrar cheia de bagagem. E a gente precisa respeitar. E a única forma de respeitar o outro é respeitando o nosso processo. Porque muitas vezes a gente fica criando a ilusão e achando que paixão é amor. Então, aquela coisa da adrenalina, na questão dessa menina, como pra ela cresceu achando que era normal ter dois homens, se relacionar. Quando eu falo ter dois homens, não é que ela sempre tinha dois namorados, mas era muito natural, assim, ela está saindo com uma pessoa e ter a outra mandando mensagem. Daí, quando ela focava nessa, tinha... Então, ela nunca estava sozinha. E quando ela entrava no relacionamento sério, ela ficava só com aquela pessoa. Mas quando começava a ficar ruim, ela já entrava em outro relacionamento. O que é super interessante a gente entender é que o nosso cérebro, ele é tipo um porteiro, tá? E ele só deixa entrar aquilo que é familiar. Então, quando uma situação desse caso, eu tô focando nesse caso porque eu quero que você traga reflexões de como que está a sua relação, como que é a relação dentro do seu casamento, ou, enfim, da pessoa que você está ficando, ou quando você ficava, ou do seu namorado. O nosso cérebro, ele viu que aquilo é familiar, ele vai deixar entrar. E esse é o perigo. No caso dessa situação, ele achava normal, familiar, entrar dois homens. Pronto, entrava. E daí essa pessoa, ela estava trocando energia. Daí a gente vai um pouquinho lá para a espiritualidade. O perigo de estar trocando energia com duas pessoas.
Sendo que uma pessoa tinha mais característica, aquela menina, ela se conectava um pouquinho pro vô dela e com o pai. O vô dela tinha as suas questões e o pai também. Então ela trazia dois homens com polaridades diferentes, completamente diferentes. Um escasso, outro mal resolvido, o outro que aceitava estar numa situação, e ali ela ia acumulando energia pro corpo dela. E aquilo, Einstein já dizia, tudo é energia. E a energia, ela muda conforme a gente vai se movimentando. Então, nós somos uma energia condensada. Quando a gente se conecta com outra pessoa também, que é uma energia condensada, ela traz informações da base dela, das conexões, das relações sexuais que ela está vivendo nesse momento. E isso vai contaminar o seu corpo. E não contaminar tanto literalmente, às vezes, para quem não usa camisinha, mas também energeticamente. Energeticamente é um fator que isso influencia no seu dinheiro, na sua carreira, nos seus projetos, na sua ideia e também no seu corpo. O aumento do cortisol por níveis elevadíssimos de estresse por troca de energia, o cortisol ele é um processo inflamatório. Ele impede que você emagreça. Então, muitas vezes eu vejo meninas, eu atendo, que estão nessa questão do corpo, que não conseguem emagrecer, não conseguem gostar do corpo, tá sempre se machucando, justamente porque essa menina tem trocas sexuais, energética, com várias pessoas, e essa pessoa traz várias energias, e daí aquela mulher acaba se maltratando, machucando o corpo, justamente porque ela tá num campo completamente contaminado, com energia desqualificada. Gostaria muito que você refletisse um pouco sobre as suas relações, observasse. Escuta esse podcast como um processo de autoconhecimento. Não é sobre a história que eu estou contando, mas é o porquê que você veio escutar essa história e o que essa história tem que vai curar, ou que vai soltar alguns nós, alguns laços que você está amarrada. Porque nada chega na nossa vida por acaso. Tem um campo de energia vibracional enorme, conectado com Deus, com o universo, com tudo aquilo que é divino, que vai trazer as informações para vocês. Não é porque a gente está falando sobre sexo que isso não tem conexão com a nossa espiritualidade, com as nossas questões espirituais, com as nossas crenças. O nosso corpo, ele que mantém a nossa alma, o nosso espírito aqui na Terra. Então é importantíssimo que você comece a refletir sobre as suas relações e se não está na hora de você começar a aceitar viver um amor completamente diferente do seu pai, do seu avô, da sua mãe. Começar a aceitar, sabe aquele relacionamento que você olha como talvez assim, ai, os caras que eu gosto não gostam de mim, e esse que eu não gosto, ele gosta, faz tudo. Dá uma chance. Talvez é uma nova forma de você começar a entender que o amor ele é completamente diferente da paixão. E como eu disse no início, me diga como você foi amada. Eu te direi como você faz sexo. Bom, se você gostou desse episódio, primeiro eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse episódio, me deixa mensagem. Se você estiver no YouTube, pode colocar alguma reflexão, algo que... Tudo é uma contribuição, né? No universo, tudo que a gente dá, a gente recebe. E às vezes o seu depoimento, ele vai ser a cura perfeita para a pessoa que está escutando. Nem sempre vai ser o que eu falei, mas é a sua mensagem que vai curar o outro. A lei universal. Dá e receba. Tudo que você recebe de informação e você contrai, você mostra para o universo que você não está disposta a receber porque você contraiu, você se fechou. Então, coloca para fora toda a consciência que te trouxe nesse momento, traga a sua história e vamos fazer essa troca. E também eu amo ouvir histórias e se vocês quiserem mandar histórias, eu vou agradecer. E só um detalhe, essa história é sobre mim. Eu que fui criada pelo um vô e pelo um pai muito próximo. E eu que cresci acreditando que era natural ter sempre dois amores. Eu que cresci que era natural poder amar de diversas formas. Eu ainda acredito que é natural e é saudável amar de diversas formas. Porém, eu aprendi que relacionamento não é paixão. Então hoje eu vivo um amor que deixa eu ser a minha melhor versão, que é ser eu. É isso, ficam bem e a gente se vê no próximo episódio.